Queridos amigos, sejam bem-vindos. 5 minutos com os Espíritos aqui hoje. Os nossos convidados Mirella e Valdeni Baggio aqui. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema interessante, né? Que é se existem, assim, 2 elementos gerais do universo. Então, Kardec está perguntando aqui para os Espíritos e ele deseja saber que elementos que estão envolvidos dentro da criação. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aí, Mirella, se você puder fazer a leitura para a gente aí, para a gente poder ir comentando aqui. Eu vejo que Kardec, nessa pergunta, ele está tentando definir os fundamentais do universo, né? Está tentando ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. E aí os Espíritos dão uma resposta longa, vamos por partes, né? A primeira resposta é sim, acima de tudo, a matéria e o espírito, mas acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. E eles dizem que essas 3 coisas constituem o princípio de tudo, é a trindade universal. Então seria Deus, o Criador, o Espírito, o princípio inteligente, e a matéria, que é algo passível de transformação, que está aqui como uma ferramenta do espírito. Muito bem. Tem que ter, por trás de tudo isso, uma inteligência superior para criar, né, todo esse cenário para que haja vida. Então, tirar dessa trindade aí o Criador, não tem como. Tem sentido, né? Não faz o menor sentido. Se é obra do acaso, como muito se dizia antigamente, o acaso não é inteligente, e uma inteligência tão perfeita como essa é impossível. Né? Então, imaginar uma resposta a essa pergunta sem Deus é praticamente impossível. Ele é criador. Então, Deus, a gente poderia classificá-lo como espírito. Talvez pela nossa pobreza linguística, de vocabulário, né? A gente não tenha como defini-lo. Eu creio que nós estamos em Deus, então é uma coisa que... A gente tenta definir Deus pelos atributos, né? Pela própria primeira pergunta ali, né? O que é Deus? Eu até acredito que a melhor definição de Deus mesmo é dos Espíritos, né? Ele fala assim, é a inteligência suprema, né? Que cria tudo, que sustenta tudo. E o amor dele e o pensamento dele sustenta o universo. Né? Muito bem. A gente entende Deus como Pai. O que o Filho é do Pai? A cópia. Sim. Então nós somos praticamente deuses? Com D minúsculo, eu falo que sim. Sim, quando a gente fala que nós somos imagem e semelhança dele, é porque nós temos os pródromos das virtudes dele, nós temos as capacidades, obviamente, não serão iguais às dele, mas nós nos aproximaremos dele. Nós temos o potencial o potencial, não é isso? Dentro de nós, né? E uma vez que nós fomos criados, ele vai ter que colocar a gente numa creche, numa escola, né? Aprender alguma profissão. E é basicamente isso que o universo nos concede. Estagiar em todos os cantos possíveis, né? Em todos os reinos possíveis, para você se desenvolver. Olha, como que você conseguirá, no futuro, dominar a própria matéria, como nós falamos no programa anterior? Como que a gente vai dominar a matéria se a gente não passou por esse estágio? Sim. Então, olha só, o nosso corpo é resultado de milhões, talvez até bilhões, não sei dimensionar, mas pelo menos vamos na casa dos milhões de anos de evolução. Isso em estágios. E isso eu não estou falando da minha cabeça. Isso aqui é baseado no livro Evolução em 2 Mundos, do André Luiz. Então lá a gente vai ver toda essa cadeia evolutiva nos reinos inferiores. Então nós somos o resultado, nós temos toda essa concepção, toda essa constituição física, foi justamente porque estagiou-se em vários planos. E olha, nós estamos rumo à libertação da matéria. Ok? Já estamos aí há alguns milhões de anos estagiando, mas a tendência é que lá na frente, daqui mais alguns milhões de anos, a gente possa ficar livre disso aqui. Livre desse corpo denso, físico,
Então... Dessa forma aqui que a gente conhece, né? Aliás, milhões eu estou exagerando. Tanto é que quando nós fizemos a Revista Espírita, né, um dos últimos capítulos, a gente abordou lá o Mozart vivendo em Júpiter. Sim, e a constituição física do corpo dele lá já era muito quintessenciada. Versus a nossa aqui que conhecemos é muito melhor. Uhum. Então, olha só, lá tinha o quê? Ainda tinha o espírito, perispírito e uma matéria. Uhum. Se a gente pode ver uma similaridade com o nosso plano aqui. Então, a gente até abordou por que lá num plano muito mais elevado eles ainda encarnam novamente. Talvez, até a gente aventou isso, talvez porque a constituição do seu perispírito seja tão sutil, que ele não consegue mais comunicar-se com outros mundos. Se ele tivesse comunicar-se com o plano Terra aqui, por exemplo, não teria condições. Então eles, na teoria que nós formulamos, eles encarnam num corpo que é um pouco mais denso, embora seja bem etéreo, um pouco mais denso, e esse corpo físico de lá tem as propriedades que pode comunicar-se conosco aqui, nem que seja somente no plano espiritual. Sim. Né? Não no plano físico, mas no plano espiritual. Então, ali uma relação entre os dois mundos. Então, não me alongando, mas já me alonguei, né? Deus, Criador. Espírito, aquela centelha dele, que vai estagiar em todos os reinos, em todos os planos, para se fortalecer, para adquirir virtudes e seguir o seu caminho evolutivo. E a matéria é o meio. É o meio, é a creche, é a escola, é o hospital, né? É a ferramenta que o espírito se utiliza para tal. E aí foi só um pedacinho, né? Ainda tem uma parte grande aqui da resposta. Os espíritos trazem que ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Então ele trouxe Deus, espírito e matéria, e agora os espíritos citam o fluido universal, que desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, possa se incluir no elemento material, ele se distingue da matéria por propriedades especiais. Porque se matéria fosse, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Então, tem aqui a ressalva que ele é colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações como esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Então ele apresenta para a gente aí também o fluido universal. Eu classifico o fluido universal como matéria-prima. Matéria-prima do universo. Quem que vai utilizar essa matéria-prima? Os trabalhadores. O princípio inteligente, né? Inteligente. Ele que vai utilizar das N maneiras possíveis. Nós conhecemos a matéria aqui do nosso planeta. Essa constituição, essa roupagem. Mas outros planetas têm outra constituição, outros elementos. Você imaginaria, por exemplo, uma vida em Vênus? Consegue imaginar? A gente não tem parâmetro, né? A gente não sabe tem a temperatura lá? Não temos muito parâmetro. A gente não sabe nem a constituição, a gente não sabe a constituição do planeta. Quais são, por exemplo, as condições, por exemplo, atmosféricas, por exemplo, a gente não conhece. graus centígrados. Para nós, né? Isso que eu ia dizer. Não quer dizer que as condições do planeta não permitem uma vida. Não permite vida como a gente conhece. A gente tem que lembrar também que o universo ele é como se fosse uma casca de cebola. Sim. Né? Então você tem níveis em que essas matérias vibram de acordo com os pensamentos, com o estilo dos seres e do jeito que eles pensam e que estão naquela área. Não é isso? Inclusive, eu estava lendo um livro hoje, em Outras Dimensões Espirituais, do Jerônimo Mendonça, e eu fiquei boquiaberto de saber, por exemplo, que em zonas consideradas abissais, a gente acha que é tudo desorganizado e que aquele relato, por exemplo, da Cidade Estranha, que o André Luiz nos presenteia na obra Libertação. Mas existem cidades
que, por mais maléficas sejam, por mais enternecidas no mal estejam, tem uma organização mínima. E normalmente essa organização é por meio da força. Né? Nós então, já fomos assim aqui no planeta, e nós já estivemos assim. Inclusive rechaçam eventuais ataques por meio de violência também. Porque lá eles acabam degladiando-se entre si. Uhum. Então a matéria ela vibra em diversos níveis, assim também como vibra também o estilo de pensamento. Sim. Né? E quem que é o criador? O criador de tudo é o princípio inteligente. Uhum. Aqueles espíritos que estão nas regiões abissais são princípios inteligentes que estão criando, sim, utilizando aqueles elementos para dar forma à cidade, as armas, a roupagem, uhum, as casas, os castelos, as edificações. Então, a matéria, ela existe em todo quanto é lugar. E uma das coisas que ainda estou amadurecendo o entendimento é o seguinte: não existe o nada. Sim. Então, isso é complicado de entender. Porque para nós parece vazio. Parece vazio. Mas aqui parece vazio, a gente sabe que não está vazio. Quando a gente olha, por exemplo, pro vão do universo, parece que está tudo vazio, mas na verdade não está. Não está. Né? Tem elemento universal ali de matéria para ser utilizada a todo tempo pelos espíritos superiores também. Sim. Pois é. A gente tem uma gama de tempo muito grande ainda para aprender tudo isso, né? Vamos para a penúltima parte aqui. Então, eles continuam falando sobre o fluido universal. Então, esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. E aí, por fim, eles concluem, então, a definição desse fluido universal. Olha só, se não me engano, no Caminho da Luz ou na Gênese, fala dos construtores, dos co-criadores, né, que trabalhavam com Cristo, manipulando a matéria e dando forma a esse planeta. Tem inclusive uma passagem lá do Galileu, que não é o Galileu Galilei, do qual nós conhecemos aqui, é um espírito que se intitula como Galileu, em que ele relata ter visto o elemento universal do qual está referenciado aqui sair diretamente das mãos do Criador para esses grandes engenheiros aí. Então, nós estamos falando de engenharia de constelações completas, de elementos universais, inclusive de planetas. E ele falou que, inclusive, ele foi convidado lá, assim, convidado mesmo, ou seja, ele não podia ir lá ver, mas ele foi convidado para poder trazer esse conhecimento para nós, e acredito eu que ele já devia ser pelo menos um espírito minimamente entendido, né, sobretudo sobre si mesmo, né, para poder ter uma possibilidade dessa. Pois é. Olha, aonde que nós vamos chegar? Né? E nós estamos a caminho disso. Sabe o que mais nos freia nesse processo evolutivo? Os nossos vícios e nossas paixões. Se a gente se desapegasse um pouquinho disso, se a gente soubesse bem utilizar o plano físico para nossa evolução mesmo, a gente caminharia muito mais rápido. Uhum. Mas a gente se perde em quê? A gente se perde em rancor, em mágoa, vingança, ociosidade. O Valdenir, o videozinho dos 30 segundos aí, né? Que o pessoal fica, né? Eternamente, né? Na rede social. Essa é a ociosidade do dia de hoje, né? Sim. Enquanto não existia ainda esse material, mas hoje existe, né? Muita gente fica nessa caixa do ócio, né? Pois é. E perde um grande espaço de tempo se educando, né? Se deseducando. Se deseducando. Então, a vida... Ela é bem determinada. Nós temos um cronograma a seguir, todos nós. Uhum. E às vezes nós somos muito rebeldes nesse cronograma. E a gente cabula umas aulas, vai para outro caminho. Mas tem um mecanismo que já está intrínseco em nós, que nos
direciona de novo para o caminho correto que a gente tem que seguir, que é a nossa querida, amada, idolatrada dor, né? E ela nos norteia. E olha só, já está intrínseco em nós. Então, além de nós sermos aquela centelha divina que vai evoluir, nessa centelha já tem atributos que direcionam, é uma programação que já está feita para que o caminho sempre dê aonde nós temos que chegar. E todos chegarão. Uhum. Uns vão demorar um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Porque a lei, ela nos diz que tem que ser pelo merecimento. Então todos caminham na sua velocidade, na velocidade dos seus merecimentos. É tudo perfeito mesmo, né? É perfeitíssimo, então não tem como escapar. E essa questão do merecimento faz parte da lei do trabalho, né? Que está em todos os elementos do universo, né? Desde o pássaro que tem que buscar a comida dele, até o homem que tem que se engrandecer por meio da intelectualidade, da moralidade no dia a dia. Bom, eu queria já aproveitar esse gancho aqui para a gente poder falar desse fluido, já que a gente falou um pouco dele aqui, né? E Kardec acaba perguntando se esse fluido do qual a gente estava falando aqui, se a gente podia designar ele como o nome de eletricidade, né? Será que a gente pode falar que esse mesmo fluido universal aqui é o fluido elétrico? Seria isso? Eu vejo o Kardec aqui tentando, como nobre professor que era, né? Tentando dar uma forcinha pra gente aí, meros mortais, entender um pouco melhor, né? Dá pra chamar de eletricidade, que a gente já sabe o que é, e aí a gente chama tudo de uma coisa só. Mas os espíritos respondem que a eletricidade é uma modificação desse fluido, sim, uma combinação desse fluido. Então, não, a gente não pode chamar de eletricidade, assim como o eletromagnetismo, o calor e outras propriedades. É uma propriedade, uma modificação, mas não o fluido universal em si. Ela é, na realidade, como eu falei agora há pouco, a matéria-prima mesmo. Sim. Ela possui todos os atributos. Então você pode manuseá-la de forma que ela possa servir para N tipo de situações. Inclusive, essa madeira aqui tem fluido universal. Nosso corpo tem fluido universal. Esse microfone tem. Sim, que sem isso não seria possível a organização e a atribuição das propriedades que a gravidade fornece. Então, sim, tudo que a gente está aqui tem fluido. Tem fluido universal, senão não estaríamos organizados dessa forma. Sim. Agora, o fluido no seu estado bruto, a gente não consegue delinear, porque nós estamos na matéria. Verdade. Então, quem que vai manusear o fluido universal? Os espíritos. Né? Nós não. Nós aqui, ó, matéria bruta. Nós encarnados. Por enquanto. Por enquanto, é isso aí que eu ia dizendo. Por enquanto, não somos nós. Bom, a gente vai ficando por aqui, então. Eu acredito que, inclusive nas próximas perguntas, a gente vai conseguir responder, sobretudo para estar menos sujeito a essas confusões, né, de designação dos elementos gerais também, que é o que Kardec vai tentar estabelecer aqui. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Fica o convite para que você possa ler o Livro dos Espíritos, ler as obras kardecianas, né? O grande Pentateuco aqui, que traz muito conhecimento para a gente e, sobretudo, entendimento sobre quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde que a gente vai e, sobretudo, por que a gente sofre, por que temos problemas, não é isso? É por isso que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio para nos consolar, nos ajudar e também nos dar muita força para continuar no dia a dia, muita coragem. A gente vai ficando por aqui e na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre os 5 minutos com os Espíritos, essa gama de temas aqui maravilhosas do Livro dos Espíritos. Até já!